Bem-vindo ao Refúgio 247. Este é o seu momento de oração, uma conversa com Deus, sem pressa, sem ruído, apenas você e o Pai. Pai, chegamos até você hoje com os nomes mais importantes que carregamos no coração. Não estamos orando apenas por nós mesmos hoje. Estamos trazendo com a gente as pessoas que amamos, os que dormem sob o mesmo teto, os que cresceram ao nosso lado, os que estão longe em distância, mas que nunca estiveram longe do pensamento, os que às vezes magoam porque importam demais, os que já não estão mais aqui, mas que continuam presentes na memória de cada dia. Família não é apenas aquela que a biologia definiu. Família é quem o amor elegeu, é quem você carregaria no coração, mesmo se o mundo inteiro fosse embora. E hoje, esses nomes chegam diante de você, Pai. Há uma oração que cruzou gerações inteiras antes de chegar até nós. Está no Salmo 127, versículo 1, e diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Em vão. Essa é uma das palavras mais honestas que a Bíblia usa. Não que a casa vai ser difícil de construir. Não que vai exigir esforço extra. Em vão. Inútil. Sem resultado duradouro. Toda tentativa humana de construir uma família sólida sem a presença de Deus no centro está sujeita a essa sentença. Não porque Deus seja ciumento ou punitivo, mas porque a família foi ideia dele. E toda ideia funciona melhor quando o Criador está envolvido. Então hoje nós trazemos as nossas famílias para o Criador. Não porque estamos desesperados, não apenas quando a crise chegou, mas porque entendemos que o melhor que podemos fazer por quem amamos não é resolver todos os problemas deles. É colocá-los nas mãos de quem pode ir a lugares onde nenhum amor humano consegue alcançar. Você pode ir para dentro de um coração fechado. Você pode ir para dentro de uma mente confusa. Você pode ir para dentro de uma dor que ninguém viu. Você pode ir onde os nossos braços não chegam. Talvez exista alguém da sua família que nem saiba que você está orando agora. Talvez vocês nem estejam se falando. Talvez tenha havido palavras duras que nenhum dos dois sabe como desfazer. Talvez anos de silêncio que foram crescendo até virar um muro. Talvez você já tenha tentado de tudo e nada pareceu funcionar. Hoje você não precisa convencer essa pessoa. Você não precisa encontrar as palavras certas. Você não precisa resolver o que está quebrado. Você só precisa colocar lá nas mãos de Deus. E é exatamente isso que estamos fazendo agora. Antes de continuarmos, vamos fazer uma pausa. Sem palavras, sem pedidos ainda. Apenas pense agora no nome da pessoa da sua família pela qual você mais deseja orar hoje. O nome que chegou primeiro na mente quando você começou essa oração. Pode ser mais de um. Deixe esse nome estar presente no seu coração agora. Deus está vendo esse nome junto com você. Vamos nos aquietar por um momento nessa presença. Ele conhece cada história que existe por trás desse nome. Ele vê o que você não consegue ver, e Ele está ouvindo. Pai, queremos falar sobre quem você é para as nossas famílias antes de trazer os nossos pedidos. Você é o Deus que estabeleceu a família como ideia antes de qualquer outra instituição humana. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Antes de haver templo, antes de haver lei, antes de haver nação, você criou a família. Ela não foi uma adaptação cultural. Foi o primeiro ambiente que você projetou para a vida humana florescer. Isso significa que nenhuma família é um acidente para você. Cada combinação de pessoas, cada laço, cada relação foi permitida e vista por você. Você é o Deus que promete. No Salmo 128, versículo 3. Uma imagem de família que é uma das mais belas de toda a Escritura. A esposa como videira frutífera dentro de casa, os filhos como brotos de oliveira ao redor da mesa. Oliveiras crescem devagar, levam tempo para dar fruto, mas quando dão, produzem por séculos. Essa é a imagem que você tem das famílias que são edificadas em você. Crescimento lento, profundo
enraizado e fruto que dura gerações. Você é o Deus que não desistiu de nenhuma família da Bíblia, mesmo das mais quebradas. Abraão, que mentiu sobre sua esposa 2 vezes. Jacó, que enganou o próprio pai e viveu décadas de confusão familiar. Davi, cuja família foi palco de tragédias que ele mesmo contribuiu para criar. E mesmo assim, dessas famílias imperfeitas, você construiu a história da redenção da humanidade inteira. Isso é uma declaração sobre o que você é capaz de fazer com as nossas famílias imperfeitas também. Você não precisa de uma família perfeita para construir algo eterno. Você precisa de uma família que não desistiu de você. E algo que você faz, Pai, que nenhum de nós consegue fazer. Você continua trabalhando dentro das nossas famílias, mesmo quando nós não conseguimos enxergar. Enquanto dormimos, você está acordado. Enquanto estamos sem palavras, você está falando. Enquanto estamos sem forças para continuar orando, o Espírito intercede. Há coisas que você faz enquanto nós dormimos que só vamos entender quando o dia amanhecer, e isso nos basta para continuar confiando. Nenhuma oração por um filho se perde. Nenhuma lágrima derramada por um familiar se perde. Nenhuma noite passada em vigília por alguém que amamos fica sem resposta. Tudo fica. Tudo é visto. Tudo tem peso diante de você. Você é o Deus que respondeu a Josué quando ele fez a declaração mais poderosa sobre família em toda a Escritura. Quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Não uma declaração sobre o que a família havia conquistado, mas sobre quem ela havia escolhido servir. E hoje, nessa oração, fazemos a mesma escolha. Pai, agora chegou o momento de nomear. Há pais e mães ouvindo essa oração, agora que estão carregando uma preocupação específica por um filho. Não um filho genérico, um filho com nome, com história, com um caminho que está causando dor ou medo. Pode ser o filho que foi embora e que você não sabe para onde. Pode ser o que ficou, mas que se tornou um estranho dentro de casa. Pode ser o que está num relacionamento que te assusta. Pode ser o que está sofrendo e que você não consegue alcançar. Pode ser o que perdeu a fé e que não quer mais ouvir sobre Deus. Pode ser o bebê que ainda está por vir e para quem você já está orando antes de ver o rosto. Cada filho tem um nome diante de Deus. E Deus conhece esse nome melhor do que qualquer pai e qualquer mãe. Há uma história no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículo 20, sobre um pai que viu seu filho partir para longe. O filho pegou a herança, foi embora, desperdiçou tudo e chegou ao fundo. E um dia, enquanto ainda estava longe, a Bíblia diz que o pai o viu enquanto ele ainda estava longe. Isso só é possível de uma forma. O pai estava olhando, estava na janela, estava no campo, estava em algum lugar de onde dava para ver o caminho. Não uma vez, sempre, todo dia. O pai não desistiu de olhar para o caminho onde o filho havia partido. Existe algo nessa imagem que precisa ser dito para quem está orando agora por um filho que foi embora. O pai não correu atrás do filho, mas nunca deixou de olhar para o caminho. Existem esperas que também são oração. Existem silêncios que também são fé. Existem olhos voltados para o horizonte que também são atos de amor. Você não falhou porque não conseguiu trazer o filho de volta. Você está fazendo o que o pai fez. Está olhando, está orando, está esperando com um coração aberto. E Deus está no caminho entre você e ele. Provérbios capítulo 22, versículo 6, diz: instrui a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Essa promessa não tem prazo de validade. Não diz que a criança nunca vai se desviar temporariamente. Diz que o caminho aprendido permanece, que o que foi semeado vai brotar, que a semente que foi plantada em dias de fé vai encontrar terreno fértil, mesmo que demore, mesmo que passe pelo inverno, mesmo que pareça morta por um tempo.
Você não orou em vão pelos seus filhos. Cada oração ficou. E há esposos e esposas ouvindo essa oração agora com um casamento que está pesando, um casamento que esfriou, que perdeu o brilho que tinha no início, que acumulou palavras não ditas e mágoas não resolvidas, que sobreviveu a crises que deixaram marcas. Ou um casamento que está numa crise aguda agora, que está no limite, que não sabe se vai conseguir atravessar. Para você, essa oração tem um lugar especial, porque o casamento não foi ideia humana, foi ideia de Deus. E Deus não abandona as suas ideias. Efésios, capítulo 5, versículo 25. Diz que maridos devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Isso não é uma instrução moralista, é a descrição do amor mais sacrificial que existe como modelo para a relação mais íntima que existe. Um amor que não cede quando é difícil, que não some quando é custoso, que escolhe a outra pessoa mesmo quando isso exige morrer para si mesmo. Esse amor não vem da força humana, vem de quem é a fonte dele. E há filhos e filhas ouvindo essa oração agora, carregando dor por um pai ou uma mãe. Uma relação que nunca foi o que deveria ser. Uma ausência que deixou marcas fundas. Palavras que foram ditas e que não saem da memória. Ou um silêncio que foi mais pesado do que qualquer palavra poderia ser. Para você também, há lugar aqui. Você não precisou ter uma família perfeita para merecer oração. A família que te feriu também precisa de Deus. E você, que carrega essa ferida, também precisa de um pai que não falha onde o seu falhou. Ele é esse pai. E há pessoas ouvindo essa oração agora com familiares doentes, com um membro da família que recebeu um diagnóstico grave, com alguém que está internado ou que está numa batalha de saúde que parece interminável, com alguém que está perto do fim e com quem você quer aproveitar cada momento que ainda existe. Para esses, Deus não está distante dos hospitais, não está ausente das UTIs, não está de fora dos diagnósticos difíceis. Ele está exatamente ali, no lugar onde a medicina alcança o limite e onde algo mais profundo precisa sustentar. E há pessoas ouvindo essa oração agora, com familiares que já não estão mais aqui, que partiram e cuja ausência ainda pesa com o peso de quem era insubstituível, que estão guardados numa parte do coração que nunca para de sentir saudade. Essa saudade tem lugar aqui também. Gratidão pela vida que existiu é uma das formas mais puras de oração que existem. E hoje, ao lado de todos os outros nomes, você pode trazer também esses: Pai, nós entregamos as nossas famílias, não com desespero, com confiança, não porque estamos cansados de cuidar, mas porque reconhecemos que o melhor cuidado que podemos oferecer é a oração. Entregamos os filhos que estão no caminho certo, pedindo proteção sobre cada passo que eles dão. Que os olhos deles sejam abertos para reconhecer o que é bom e o que os vai destruir. Que a fé que foi plantada neles cresça como aquelas oliveiras do Salmo 128, devagar, enraiçada, frutífera. Entregamos os filhos que estão num caminho que nos preocupa, pedindo que você os encontre onde estão. Não onde queremos que estejam, mas onde estão. Que o amor de Deus chegue onde o nosso não alcança. Que a memória do que foi ensinado permaneça acesa dentro deles, como brasa coberta de cinza, esperando o vento certo para virar chama de novo. Entregamos os casamentos, os que estão bem e os que estão em crise, pedindo para os que estão bem que a gratidão nunca dê lugar ao hábito que anestesia. Que o amor continue sendo uma escolha diária, renovada, intencional. E pedindo para os que estão em crise que você seja o terceiro elemento. O laço triplo de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12, que não se rompe facilmente. Que onde as duas pessoas não conseguem mais se enxergar, você seja a perspectiva que ainda vê o que foi criado para durar. Entregamos os pais e as mães, os que ainda estão aqui e os que já partiram. Pelos que ainda estão, pedimos saúde, proteção, paz no envelhecer,
A certeza de que o que construíram importou. Pelos que partiram, gratidão por tudo que deram. Perdão por tudo que não conseguiram dar. E a certeza de que a saudade é a forma que o amor encontrou de continuar existindo depois da partida. Entregamos os familiares doentes, cada um pelo nome que você carrega no coração agora. Pedimos cura quando a cura é possível. Pedimos graça quando o processo é longo. Pedimos presença quando o fim se aproxima. E pedimos que em cada momento dessa travessia, você seja o Deus que está junto, não o Deus que observa de longe. Entregamos os familiares afastados, os que se perderam, os que escolheram distância, os que a vida foi levando para lugares cada vez mais distantes. Pedimos que o fio que os une, mesmo quando parece fino demais para aguentar o peso, não se rompa, que sempre exista uma oração sendo feita por eles, que sempre exista uma luz acesa esperando o retorno, como o pai do filho pródigo que ficou olhando para o caminho. E entregamos a nós mesmos dentro das nossas famílias, porque às vezes a pessoa que mais precisa de Deus nessa família é quem está orando agora. Pedimos paciência para os dias em que a família exige mais do que temos. Pedimos sabedoria para as conversas que precisam ser tidas, mas que ainda não aconteceram. Pedimos perdão para o que erramos dentro das nossas próprias casas. Pedimos graça para recomeçar onde endurecemos, para amolecer onde criamos casca por proteção, mas que acabou criando distância. Que você nos torne as pessoas que as nossas famílias precisam que sejamos, não perfeitas, presentes, não sem falhas, dispostas a reparar as que aconteceram, não inabaláveis, enraizadas em você, de uma forma que, quando abaladas, ainda ficam de pé. Vamos ficar em silêncio agora, com os nomes na mente, com os rostos no coração, trazendo cada um diante de Deus, sem palavras, apenas presença, apenas amor, apenas entrega. Ele vê cada nome, ele conhece cada história, ele está ouvindo cada coração que está sendo trazido agora. Deixa o silêncio ser oração. Deus está no silêncio também. Obrigado, Pai. Obrigado por cada pessoa que essa família reuniu na vida de quem está orando agora, pelas histórias que se cruzaram, pelos laços que se formaram, pelas bênçãos que já vieram através dessas pessoas e pelas que ainda estão por vir. Obrigado por ser o Deus que não desistiu das famílias da Bíblia mais quebradas e que não vai desistir da nossa. Obrigado porque, quanto a mim e a minha casa, ainda queremos servir ao Senhor. Enquanto essa oração termina, o cuidado de Deus não termina. Ele continua indo à frente da sua casa, continua entrando nos quartos onde você não pode entrar, continua falando aos corações enquanto todos dormem, continua sustentando quem você ama nas horas em que você não tem mais força para sustentar. Continua olhando para o caminho onde o filho que você espera ainda não voltou. Continua sendo Deus dentro da sua família, mesmo quando você não consegue sentir a presença dele, porque Deus nunca para de trabalhar. E a família que foi colocada nas mãos dele hoje não voltará do mesmo jeito que foi entregue. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração tocou algo dentro de você hoje, escreve nos comentários o nome de um familiar pelo qual você orou. Agora, não precisa ser o nome completo. Pode ser só filho, marido, mãe, irmão. Esse ato de nomear publicamente é uma declaração de amor e fé. E alguém que vai ler aquele comentário vai se sentir acompanhado na mesma oração. Volta aqui na semana que vem. Toda segunda-feira tem uma palavra nova esperando por você aqui. Canal 247. 24 horas por dia, 7 dias por semana, na presença de Deus.